Bom dia, a paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu tenho uma revelação de Deus para o seu coração. Você precisa compreender e saber como esperar o tempo de Deus. A Bíblia nos revela que o tempo de Deus sempre é perfeito. O tempo dos homens tem suas falhas, tem suas limitações, tem suas deformações, mas o tempo de Deus sempre será perfeito e nós precisamos saber como esperar o tempo de Deus para nós. Deus nem tarda e nem falha, Ele só chega na hora certa. É um jargão, sim, mas que tem uma verdade profunda para nós. Porque Deus é Ele quem governa o tempo. O tempo está em consonância com os propósitos de Deus. Por isso, devemos sempre confiar e esperar o tempo de Deus, pois Ele não perde o controle da situação. A notícia chegou aos ouvidos de Jesus e a notícia era: o teu amigo Lázaro está doente. Alguém fez questão de lembrar a Jesus: aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus sabia disso, mas alguém fez questão de mencionar: tu amas a ele. Como se numa lógica humana Jesus ouvisse aquilo e fosse forçado a ir curá-lo rapidamente no tempo do homem, porque ele assim o amava. O amor de Jesus, o amor de Deus seria manifesto dentro de um tempo humano, mas o tempo não era do homem, era o tempo de Deus. E Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para o que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Talvez alguns pensassem que depois dessa resposta, Jesus apressadamente fosse curar o seu amigo, a quem ele muito amava. Mas, na verdade, o texto bíblico mostra que Jesus esperou Lázaro morrer. Jesus só foi ao encontro da família de Lázaro, ao encontro do seu amigo Lázaro, depois que Lázaro morreu. Jesus esperou Lázaro morrer para ir cumprir a palavra. João capítulo 11, versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, Lázaro, no caso, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Jesus esperou Lázaro morrer para ir até a Judéia, para cumprir a sua palavra. Na lógica humana, alguém pode ter pensado que Jesus não permitiria que Lázaro morresse, mas na verdade, Jesus não disse que ele não morreria, mas Jesus disse que não era para a morte, para permanecer na morte, porque no tempo do homem pode até ter morrido, mas no tempo de Deus não vai permanecer morto. No versículo 11 está escrito: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso. Jesus estava dizendo para os discípulos: eu vou despertar Lázaro da morte, eu vou ressuscitá-lo da morte. Ele está morto, mas eu prometi que não era para a morte. Pode até estar morto, meu querido irmão,
pode até ter acabado, mas Jesus é especialista em ressuscitar, aleluias. Jesus é especialista em ressuscitar sonhos, em ressuscitar projetos, em ressuscitar aquele que morreu espiritualmente, aquele que está desanimado. Jesus é especialista em ressuscitar os que estão adormecidos. No tempo dos homens estão mortos, mas no tempo de Deus vai chegar a ressurreição na tua vida. Vai chegar a ressurreição no teu lar. Agora nós precisamos compreender e saber esperar no tempo de Deus. Não adianta chorar, não adianta se espernear, não adianta ficar ansiosa, não adianta ficar excessivamente preocupado. Você precisa confiar na palavra de Deus que está liberada para a sua vida. Como esperar no tempo de Deus? Eu sei, meu querido irmão, que não é fácil. É muito difícil esperar o tempo de Deus. O ser humano tem uma dificuldade enorme para esperar. Nós queremos as coisas de forma imediata, fast food. Rapidamente queremos que as coisas aconteçam de forma meteórica. Não conseguimos fazer com que a gente veja o agir de Deus, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Essa loucura da nossa impaciência nos faz querer as coisas do nosso modo e não do modo de Deus. Precisamos aprender a esperar no tempo de Deus, e para aprender a esperar no tempo de Deus, precisamos aprender alguns princípios, e o primeiro dele é: Deus está no controle. Nunca se esqueça disso. Deus não perde o controle. Pode parecer que está tudo dando errado e que porque está dando errado vai dar errado no final, mas nós precisamos compreender que Deus não perde o controle da situação. Ele pode até folgar a corda, mas não solta ela. Ele continua no controle. A tempestade pode estar forte, pode estar entrando água dentro do seu barco, mas ele não perde o controle sobre a natureza. Temos complicações de esperar o amanhã porque estamos vivendo hoje e nós somos tão limitados que não conseguimos contemplar o futuro, o que o futuro nos espera, e muitas das vezes pensamos que esse futuro é um caos, é uma incerteza. Esse futuro não chegará, ou se chegará, chegará de forma pessimista, chegará de forma mal para mim. Mas nós precisamos aceitar e acreditar em uma coisa: Deus sabe o nosso passado, Deus sabe o nosso presente e Deus sabe o nosso futuro. E Ele não só sabe, Ele cuida de nós em todo instante, em todo momento. O teu futuro, meu querido, está nas mãos de Deus. Então, busque aceitar o que Deus tem para a sua vida, porque Deus sempre tem o melhor. Aquele povo estava chorando a morte de Lázaro há 4 dias, porque eles não conseguiam ver o que aconteceria no fim. Eles não saberiam o que aconteceria no futuro, mas o futuro para eles não era de luto. O futuro para eles não era de morte, porque Jesus liberou palavra de vida. Se Jesus liberou palavra de vida para você, então não se desespere com o amanhã. O amanhã de Deus, por mais que seja escrito com linhas tortas, por mais que estejam acontecendo coisas de forma desconecta da sua lógica, mas saiba que Deus sempre terá o melhor no final. No final, Ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai daí de dentro, sai da morte, sai dessa vida escura, sai das trevas, vem para a luz, vem viver uma ressuscitação, vem viver a glória de Deus. Está chegando um tempo novo de Deus para a tua vida e você precisa compreender, a esperar no tempo de Deus e saber que Deus está no controle de tudo. Segundo conselho para você que quer saber como esperar no tempo de Deus: espere o tempo de Deus sem ansiedade. Não fique ansioso. É bem verdade que quando estamos esperando
a concretização do tempo de Deus em nós, a ansiedade quer tomar conta do nosso coração. E a ansiedade é um sentimento comum a qualquer ser humano. Agora, quando essa ansiedade ganha proporções exageradas, é um sinal, é um alerta de que estamos deixando de confiar em Deus. Como podemos combater a ansiedade? Confiando em Deus. Confie na palavra do Senhor. Quando a ansiedade chegar, leia a palavra de Deus. Quando a ansiedade querer tomar espaço dentro do seu ser, dentro da sua alma, louve ao Senhor, busque a Deus em oração, mas combata essa ansiedade reforçando a sua fé, alimentando a sua fé e acreditando que Deus está no controle da tua vida. Você precisa combater essa ansiedade confiando em Deus, olhando debaixo da potente mão do Senhor. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola universal, no capítulo 5, nos versículos 6 e 7, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo de Deus, ele vos exalte. Versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance toda a sua ansiedade, meu irmão, no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós e no tempo dele vai chegar a exaltação na tua vida. Não deixe que o inimigo, através da ansiedade, roube a fé, roube a esperança, roube a palavra de Deus que está dentro do seu coração, mas lance no Senhor em oração, na leitura da palavra, em louvor. Lance essa ansiedade ao Senhor, porque é o Senhor quem cuida de ti. Vinde a mim, diz Jesus, todos os que estão cansados e oprimidos. E ele diz: eu vos aliviarei. Talvez essa ansiedade esteja te oprimindo, esteja te cansando, fazendo com que a vida seja chata, cansada, preto e branco, que não tenha mais capacidade de enxergar o mundo colorido. Mas o Senhor te ordena hoje: lance em mim toda essa ansiedade e creia que eu estou cuidando de você. Quer esperar o tempo de Deus? Então espere sem ansiedade e espere confiando em Deus. Terceiro, para esperar no tempo de Deus tem que ter paciência. No Salmo 40, o salmista vai cantar a Deus dizendo: esperei com paciência no Senhor. A paciência é uma virtude que nos faz esperar de forma confiante no Senhor. Eu não estou apressado para que as coisas aconteçam da forma que eu quero, do modo que eu desejo, mas eu tenho a paciência para aguardar que as coisas aconteçam tudo do tempo de Deus e da forma que Deus quer para mim, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Então eu tenho que esperar com paciência. Espere com paciência, irmão, tendo a certeza de que Deus vai fazer, de que o Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir. Ele é o Deus de promessas, Ele é o Deus que faz promessas, Ele é o Deus que cumpre promessas, mas eu preciso esperar com paciência. Fique no Salmo 40, esperando com paciência do Senhor, tendo a certeza que Ele vai fazer ao seu favor. Por fim, eu quero te dizer que para esperar no Senhor tem que ser com alegria. Esperar no Senhor não significa isenção de dor e de sofrimento. Na verdade, esse esperar no Senhor, aguardar o tempo de Deus em nós, acarreta sobre nós muitas dores, muitos sofrimentos. Não será uma trajetória sem sofrimento e sem dores. Mas a Bíblia nos orienta no Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Parece um paradoxo, mas é isso mesmo. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo nas tribulações, nas opressões desta vida, nós temos que se alegrar, estarmos alegres no Senhor. Ele nos fortalece. Está desanimado, está fraco,
Não tem problema, Ele vai chegar agora fortalecendo a tua vida, injetando alegria na tua alma, para que você ganhe forças e prossiga para o alvo que é Jesus, porque Ele tem o melhor para nós. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é a nossa força. Então vamos orar a Deus com alegria, e o Senhor vai nos dar força para seguirmos paciente aguardando o tempo de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida. Deus, muitos de nós estamos aguardando o tempo do Senhor, o tempo em que o Senhor vai cumprir as promessas, em que o Senhor vai chegar com a providência, em que o Senhor vai fazer as coisas acontecer, tudo aquilo que o Senhor nos revelou, que o Senhor nos mostrou. Mas eu sei que nós temos que passar por essa trajetória de dor, de paciência, de sofrimento, Senhor, e muitas vezes de ansiedade, contra as astutas ciladas do diabo que quer nos fazer deixar de acreditar na Tua palavra, mas que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha animar os corações, Pai. Essa pessoa que deixou de acreditar, que deixou de sonhar, que deixou de crer nas Tuas promessas, que ele volte a crer a partir de hoje. Espírito Santo, reanima. Espírito Santo, aviva esse crente que está desanimado. Põe de pé mais uma vez, Senhor, para que ele espere com paciência, para que ele aguarde o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é tempo de morte, é tempo de vida, não é tempo de destruição, é tempo de edificação, não é tempo de olhar para trás, é tempo de olhar para frente, de seguir em frente, prosseguindo para o nosso alvo, que são as promessas de Jesus, que são as promessas de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos dá força, nos dá alegria, nos dá confiança e a certeza de que o Senhor vai cumprir as promessas em nós. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, meus queridos irmãos, vos abençoe. E não se esqueça de se inscrever e de compartilhar para os seus amigos, em nome de Jesus.